A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma lição, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Sinésio Ramos, eu sou professor aqui na igreja Rich Assembly of God e também professor de escola dominical. E hoje eu tenho o prazer de estar comigo aqui o evangelista Cleuson. Seja bem-vindo, Cleuson. Dê um alô aí para os nossos internautas. A paz do Senhor, povo de Deus. Meu nome é Cleuson Santana, evangelista, cooperador da Casa do Senhor aqui na Assembly of God de Raianes e professor da escola dominical. Vamos juntos. É isso aí. Seja bem-vindo. Ele é professor conosco aqui também, aí veio participar das pré-aulas. Irmãos, nós vamos trabalhar hoje com a lição de número 3 do próximo domingo, que é 16 de abril de 2023. O título dela é assim, Ciúme, o mal que prejudica a família. Você sabe a diferença entre ciúme e inveja? Você já pensou sobre isso? Talvez você vire para os alunos na sua classe, né, e pergunta para eles assim, você sabe a diferença entre ciúmes e inveja? Porque normalmente quem tem ciúmes também tem inveja. Ou a pessoa só é invejosa e não ciumenta, ou então a pessoa é ciumenta e não invejosa. E isso atrapalha muito, nós vamos ver na lição aqui, que isso atrapalha muito o andamento da família, não é verdade? É verdade. O ciúme ele é uma doença e ele fora do contexto bíblico, ele não entra em momento algum no contexto bíblico. A gente vamos aprender na lição de hoje os males que ele causa, né, pastor César? Exatamente. E a diferença entre ciúme e inveja, mais pra frente eu vou mencionar durante o decorrer aqui, olha. O texto áureo, ele está em Tiago 3:16, que diz assim, olha, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A verdade prática fala assim, o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. E é interessante que existe hoje, Cleus, o ciúme, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Então, existe o ciúme que é com zelo, que é no sentido de você ter zelo, porque eu tenho ciúme da minha esposa, mas é no sentido de cuidado. Eu não aprisiono ela, né? E é interessante esse versículo aqui de Tiago, que ele vai dizer que o ciúme, a inveja, a inveja e sentimento faccioso. O sentimento faccioso é o ciúme. O ciúme que prejudica. Por quê? Quando a pessoa é ciumenta, o que ela faz? Ela cria uma facção. Cria um grupo para ela. O que é uma facção? É um grupo, né? É uma separação. No Brasil tem até as facções criminosas. São o quê? Grupos de pessoas que praticam delitos, né? Crimes e tudo. Então, o ciúme é quando se cria essa facção. Interessante isso, né? Interessante. E quando esse ciúme cria facção, dá o problema na família. É verdade. Legal, né? Legal. A leitura bíblica em classe, ela vai estar em Gênesis, capítulo 37, o versículo de 1 a 4, versículo 11, 18, 23, 24 e o 28. Aqui vai narrar a história de José, né? O ciúme que Jacó tinha com José e o que isso causou no meio da família deles, entre os irmãos ali, até com questão de morte, né? Aqui na igreja nós lemos de forma responsiva, o professor lê e depois os alunos todos lê, mas na sua classe você pode escolher a forma a qual você vai ler. Nós não vamos ler para nós não tomarmos tempo aqui. Então, a introdução vai falar conosco assim, a história dos filhos de Jacó não é só comovente, mas dramática. Por quê? Porque o filho, Jacó, ele tinha uma preferência por José. Né? Ele dava para José como que eu diria? Ele dava para José uma preferência. Normalmente se dava uma túnica, mas as túnicas elas eram de duas cores, elas não eram de várias cores. E o que Jacó fez? Ele deu uma túnica de várias cores
para José. Mostrando o privilégio a um filho, né? E nós vamos ver durante o decorrer da lição que Jacó, ele foi até, de uma certa forma, irresponsável, né? Da forma que ele mostrou essa preferência por José, né? E como esse trimestre é falando da família, para nós que somos pais, né, pastor Sinésio? É bom nós atentarmos nos detalhes do nosso dia a dia com nossos filhos. E o interessante é que na aula passada mesmo, nós falamos exatamente sobre isso, sobre a preferência que os pais têm pelos filhos. Essa aula, o assunto não é a preferência, é o ciúme. É o ciúme que foi causado. Né? O primeiro tópico fala assim, a falha no tratamento dos filhos. E é isso que nós falamos aqui. Jacó, o que ele tinha? Tinha uma preferência. Verdade. José era a preferência de Jacó. Não é? Então, ele enche de mimos José ali, dá para ele essa túnica e tem outras coisas. Só que tem uma coisa também, José, ele não foi muito esperto também não, porque não foi muito sábio, né? Sim. Não teve sabedoria, porque o pai deu para ele mimo e o que ele ficava fazendo? Olha, eu vi lá os grãos, os feixes, né, se dobrando e tal. Parece que ele tava, e ainda era dedo duro, né? José, ele foi, pastor Sinésio, até imaturo. Acho que a palavra certa é essa, imaturo com aquilo que Deus tinha sobre a vida dele, né? Se a gente for ver um dos cânticos de Salomão, no Salmos 127, versículo 3, o sábio diz assim, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Na verdade, o que o texto quer dizer é que os filhos são um presente de Deus ao casal. Sim. Então, o nosso dever é cuidar dos nossos filhos de igual modo. Com certeza. Né? Passando para os nossos filhos deveres, princípios do reino, para que assim eles possam criar os filhos deles também, pastor Sinésio, da mesma forma, baseados na palavra de Deus. Com certeza. E em meio, o número 2 vai falar assim, o ciúme em meio à preferência. Então, Jacó, em meio a essa preferência que ele tinha, o que aconteceu? Gerou ciúme nos irmãos. Sim. O que os irmãos fizeram? Os irmãos começaram a tramar para... Né? O ciúme, né? Em meio à família, o ciúme, ele causa isso, né, pastor? Sim. E é o texto, e a mensagem central da nossa lição é o ciúme. Então, por causa do ciúme dos irmãos de José com ele, chegou-se ao ponto de tramar até a morte. Tão perverso que é o ciúme, né, pastor Sinésio? Exatamente. E não só nessa área, né? E aí, olha, o número 3 vai falar assim, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Aí que tá o negócio. Por quê? Os irmãos começam a ver a forma como Jacó tratava José, que era o filho ali até então mais novo, não é? Começam a ver a forma como ele era tratado. E José agora, de uma forma imatura, igual você bem colocou, o que eles fizeram? José, ele não entendia isso, e aí ele começou, devagar e falar as coisas. Eu acho que além dele dedurar para os pais, para o pai dele sobre as atitudes erradas dos irmãos, ele ainda queria, parece que ele estava, né, ele sonhou e ele tinha que contar o sonho, estava contando o sonho lá para os irmãos dele. E os irmãos dele querendo matar. Só que isso aí tirou de José o quê? Uma promessa ou um propósito que Deus tinha na vida dele. Sim. Você entendeu? Então, nele ser tratado bem pelo pai e ter tido aquelas visões que ele viu e aqueles sonhos que ele teve, né? Isso aí tirou dele a visão que Deus havia um propósito na vida dele. É verdade. Né? E se não é um plano de Deus, poderia pôr tudo por água abaixo. Não é verdade? E complementando para nós, para o próximo tópico, pastor Sinésio, biblicamente nós entendemos que os sonhos que José tinha eram sonhos proféticos.
Sim. Eram sonhos da parte de Deus, né? Só que José, ele era muito imaturo ainda para entender isso, né? Exatamente. E quando você tem um lar desestruturado pelo ciúme, causou o que causou na vida de José, né? Exatamente. E aí os irmãos com inveja, com ciúme, porque ali tinha os dois sentimentos ali. Sim, com certeza. Né? Eles estavam rejeitando o irmão e arrumou aquela confusão toda. Essa é a história. Agora, o número 2 vai dizer o seguinte: o ciúme como causa de conflitos. A túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de linho grosso. A túnica colorida de José colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. É aquilo que nós já comentamos. O pai, ele deu uma roupa para o filho de uma maneira diferenciada. Sim. É uma túnica colorida. A Bíblia fala que é uma túnica colorida que deu. Tanto é que quando eles levam lá, eles rasgam, suja com o sangue de um bicho, né, e levam para o pai de volta a mesma túnica, mas era uma túnica colorida. Essa túnica, o que ela fazia? Ela dava para ele um destaque ali no meio da família. Sim. Então, é esse aí que é o negócio. Às vezes, sabe o que acontece? Você presenteia um filho. Eu tenho 2 filhos. Às vezes você presenteia um filho, você dá um presente para um filho, os meus filhos, eles têm diferença de 5 anos de idade, né? São 5 anos entre eles, um e o outro. Então você dá um presente para um filho, aí o outro fica, mas eu também queria esse presente, né? E aí cabe o pai e fazer, e como eu fiz várias vezes, meu filho, esse presente não é para você, por quê? Porque esse presente não está na idade de você usar. Né? Esse presente aqui que é para você, isso aqui é para sua idade, é para criança igual você, não igual ao seu irmão. Você entendeu? Para trazer, para eles entenderem. No caso aqui de José, o que aconteceu? O pai simplesmente pega uma túnica, que é algo normal. É tipo, eu tenho 2 filhos, eu pego um, dou para ele as roupas todas de marca e chego pro outro, eu compro a roupa aí no brechó e dou para ele, roupa usada e tudo mais. Seria mais ou menos algo desse tipo. Ou então uma roupa simples, né? Mas pro outro eu dei de marca, mas para um eu dei. Aí o tema aqui tá falando assim, ó, a túnica, o símbolo do desprezo. Sim, e o sentimento provocado por essa atitude de Jacó em presentear José com uma túnica diferente com as dos irmãos dele, né? Foi uma atitude que gerou uma série de adversidades dentro da família dele, né? Uma simples atitude, né? Não pensada, não tendo o discernimento que o Senhor teve e tem com seus filhos de conversar, de explicar, porque se nós vamos entender o contexto da história de José, nós vamos ver que Jacó simplesmente ele só entregou a túnica para José. Né? Não explicou nada para os filhos, né? E a gente vamos ver que até inconscientemente Jacó entendia e sabia o propósito de Deus na vida de José, né? E às vezes até em função do contexto em que se vivia, ou talvez por palavras que Jacó dirigia a José, já criou uma certa burburinho entre os irmãos. Verdade. E aí o pai chega e dá uma túnica colorida ainda, aí é a gota d'água para... Não é verdade? Né? Então, o ciúme, o agente de conflito familiar, é isso mesmo que nós estamos falando. Às vezes já tem alguma coisa, o camarada vem e aí o pai chega e toma aqui, meu filho, uma túnica toda colorida. E aí o que dá? Já vai dar o problema mesmo. E a extensão do ciúme, o número 3. Na presente lição analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas relações. Verdade. Aqui o comentarista ele vai falar com a gente assim, olha, o ciúme ele pode trazer um problema na vida conjugal. Gente, não tem nada pior do que um cônjuge ciumento. É verdade. Né? Eu conheço, e talvez dá para me encher a palma da minha mão aqui, de pessoas, tanto homens quanto mulheres, em que o marido sai para trabalhar ou a mulher sai para trabalhar e o marido fica ali testando, a mulher fica ali mandando texto, mandando mensagem, onde você tá, com quem que você tá, que você tá fazendo isso, que você tá fazendo aquilo. Sim. É um ciúme doentio, vê as coisas onde não existe. É verdade. Né? Cria as coisas aonde não tem. Sim. E isso o quê? Afeta diretamente na família. Outra coisa, amizades sinceras e relacionamento profissional. Tem muitos relacionamentos também que há pessoas que são invejosas. Sim.
ou ciumentas. E isso chega uma hora que ela irrompe, porque ninguém aguenta viver preso. É verdade. Ninguém aguenta. Meu relacionamento é muito, não diria aberto, mas é muito sincero. Né? Vou fazer 25 anos de casado esse ano, então também não tem espaço para imaturidade, não é verdade? Sim, com certeza. Mas a gente tem... Meu relacionamento com a minha esposa, ele é bem aberto, bem sincero. Sim. Você entendeu? Então, por exemplo, olha, eu vou para a igreja gravar os vídeos da escola dominical. Eu estou lá na igreja gravando os vídeos da escola dominical. Sim. Né? Tanto é que eu tenho celular, minha senha, ela tem acesso, tem acesso ao meu celular. Na verdade, todo mundo lá em casa tem acesso às minhas coisas. Eu não tenho nada a esconder. E ela clica lá no Find a pessoa lá e ela me acha onde eu estiver. Então, assim, a gente precisa ter essa liberdade. Sim, com certeza. Não é? A mulher, às vezes, ela precisa sair com uma amiga. Sim. O marido, às vezes, ele precisa ir pescar, jogar uma bola. Sim, descansar. E tem pessoas que são doentes. É verdade. E tem um relacionamento saudável, né? Sim. Tem um relacionamento saudável. Eu fiz uma anotação. Sim. Que diz assim, olha, a inveja e ciúme são praticamente sinônimos, pois a inveja é a dor de não ter algo e se sentir dono. Sim. Olha, é tão doentio que você não tem, mas você quer se sentir dono daquilo. E aquilo não te pertence, e você quer a todo custo prender a pessoa, prender algo, né? E eu anotei mais aqui, que de ter medo de perder, né? O ciúme é o medo de perder o afeto de alguém. Na história dos filhos de Jacó, o ciúme foi capaz de causar grandes danos na vida emocional da família. O ciúme contra Jacó induziu os seus irmãos a desejarem se verem livres do rapaz. Olha, porque eu não posso ter também, ao ponto de não poder ter o sentimento que o pai tinha por José, os irmãos queriam isso, né? Sim. Acabaram tramando a morte do pai. Não era um relacionamento saudável, né, de irmãos, né? Exatamente. O ciúme, ele é insegurança, né? A pessoa não é segura daquilo que ela está fazendo. Normalmente a pessoa que é ciumenta é uma pessoa que não é segura. Normalmente ela está sempre com o pé atrás. Sempre com o pé atrás. Né? Ela não se joga naquele relacionamento. Sim, né? E é claro que tem casos e casos. Não é verdade? Às vezes, como diz o outro, né? Gato escaldado tem medo de água fria. É verdade. Né? Às vezes a pessoa ali também já tem um histórico e tudo. Mas o ciúme doentio mesmo, ele é insegurança. E ele gera essa facção mesmo. Porque uma coisa é zelar. Olha, a minha esposa às vezes não faz assim. Olha, cuidado com esse tipo de relacionamento que você está tendo. Conversando com esse tipo de pessoa. Cuidado com isso. Porque às vezes ela não está vendo. Às vezes a pessoa fez alguma coisa e ela não... Então é uma coisa de segurança. Às vezes ela até fala para mim também, olha, cuidado com fulana de tal. Sim. Entendeu? E às vezes a gente, quando ela fala, aí a mente aguça e você começa a observar. E realmente tem alguma coisa que, sabe, que você precisa parar por ali, porque senão, né, diz que trair, coçar é só começar, né? É verdade. Então, e a Bíblia fala, olha, fuja da aparência, né, do mal. Verdade. Né? Às vezes nem tá mal, mas só tá aparentando. Só tá aparentando. Não sai fora. Ao ponto. Então, aí ele vai mencionar aqui a vida conjugal, as amizades e o relacionamento profissional. Isso em todas as áreas. Todas as né? áreas. Tem pessoas, tem companhias, às vezes você vê tanto em filmes ou então companhias que você já trabalhou, eu mesmo já trabalhei em companhia que as pessoas, tinha pessoas que eram ciumentas, invejosas e queriam subir, usar o outro de step para poder subir. Até mesmo por uma insegurança profissional. Sim. Né? Porque a pessoa que ela está insegura, o que é que ela vai fazer? Ela vai tentar agarrar nela mesma. Você quer ver uma pessoa insegura e talvez ciumenta? O teste põe de férias. Dá umas férias. É verdade. Porque aí ela vai ficar encabulada. Vai ficar encabulada. Vai ficar encabulada. E o maior problema de tudo, sabe o que é? É realmente a pessoa não fazer falta. Verdade. Entendeu? E tem pessoas que têm esse tipo de sentimento. Sim. Tem pessoas que não querem, às vezes, numa determinada profissão ou numa função dentro de uma empresa, o que elas vão fazer? Elas
não me põe de férias, não vou tirar férias, não vou tirar folga, não saio do meu lugar, não levanto, não falo nada com ninguém, não ensino, né? Eu tenho medo da pessoa aprender e aí eu saio fora e não vai acontecer. Sim, a inveja e o ciúme, ele está presente em todos os ambientes, né, pastor Sinésio? Exatamente. Tanto no familiar, como no trabalho, no dia a dia. Então, por isso nós devemos manter sempre uma vida de oração, irmãos. Para que nós tenhamos sempre discernimento do Senhor quanto a isso. Né? Exatamente. O número 3 vai falar assim, os males do ciúme. E aí que vem a situação, as tragédias. Todo dia você abre a televisão, um jornal, o que você vê lá? Marido matou, a mulher matou, marido matou, não é? Sim. Por quê? Por causa de ciúme, por causa de inveja. O colega matou o outro no trabalho por causa de inveja, porque está querendo lugar. Tivemos um caso no Brasil da mulher, da filha que matou os pais por causa de dinheiro, né? Porque queria... Então, isso é o que vem trazendo essa questão do ciúme e da inveja. Vem carregando. E tem pessoas que elas são tão carregadas com essa coisa que você vira, que você conversa com as pessoas e o papo da pessoa é simplesmente assim, ó, você tá ganhando bem, você tá trabalhando, você tem isso, e tal. Tem gente que marca a sua vida. É verdade. Né? Tá ali, ó, você tira o pé, a pessoa tá com o pé lá no seu lugar, né? Então, é por isso que a gente aprende, e eu aprendo, lendo essa lição aqui, ó, uma das lições que eu tiro é o seguinte, você tem um projeto, fale do seu projeto depois que ele estiver pronto. Sim. Fale com Deus. Fale com Deus sobre o seu projeto. É verdade. Não é? Se você tem algo para fazer, fale com Deus. Porque Deus, ele não vai ter, ele vai te ajudar. Sim. E as pessoas que estão em volta, que são ciumentas e tal, elas vão, não vão ficar sabendo, não vai ter como atrapalhar. Verdade. Não é verdade? E ninguém está isento disso, né? Sim, sim. Vamos ver nesse tópico que nós acabamos de adentrar no tópico 3, nós vamos ver que Jesus e os seus discípulos, eles também passaram por isso. Sim. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos 5, 17 e 18, vai falar que os sacerdotes se levantaram e por causa de ciúme, querendo parar os discípulos, querendo parar a Cristo, sim, né? Sim. Ciúmes. Exatamente. Simplesmente ciúmes. Então, nós não podemos falar que você está sofrendo por ciúme ou algum tipo de perseguição no trabalho, por inveja, e falar assim, não, é porque a vida espiritual não está em dia. Não, Jesus, que foi Jesus, os discípulos passaram por isso também. Exatamente. E uma coisa que eu aprendi é exatamente isso. Você tem projetos, planos, fale com Deus. Fale com Deus. Né? Converse com Deus. Se você precisar de um apoio profissional, você procura um profissional. Sim. Você entendeu? Não chega na rodinha de amigos ali que tem uns que quer o seu bem, tem outros que estão, não estão nem aí e coloca na mesa, não. Então, é verdade. Não coloca, não abra na mesa, porque a chance de dar errado a partir dali, né, é grande. É grande, exatamente. E o último aqui, vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com coisas de Deus. Quando a pessoa tem esse sentimento de ciúme ou inveja, precisamos deixar com que o fruto do Espírito trabalhe em nós. Porque ciúme e inveja é obras da carne. Verdade. E o que contrapõe a obra da carne é o que? O fruto do Espírito. Fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é um só. É um só. Com várias qualidades. E é o Espírito quem produz. Então, nós precisamos dar lugar ao Espírito para ele trabalhar em nós. É verdade. E o apóstolo Paulo, pastor Sinésio, quando ele percebe que a igreja da Galácia está passando por isso, ele olhou e falou assim, olha, as obras da carne estão operando mais que a do Espírito. Aí o apóstolo Paulo vem e exorta a igreja em Gálatas 5,16. E dá a exortação, é muito lindo a palavra de Deus, pastor Sinésio. Porque o apóstolo Paulo ele vai exortar e vai dar o caminho para que isso acabe. Para que o ciúme acabe, para que a inveja acabe, para que as traições acabem, que tudo isso gera tudo de ruim, né, pastor? Não traz nada de bom. Então ele vai falar assim em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a
concupiscência da carne. Ele já dá o segredo, a fórmula, tudo certinho, tudo completo, pastor Chinés. Andar em espírito. Porque quem anda em espírito, ele não sente inveja, ele não sente ciúme, ele tem um ciúme, o zelo do cuidado, né, pastor Chinés? Sim. O zelo do cuidado, você tem que ter mesmo, o zelo de cuidado, e não um ciúme doentio. Exatamente. Né? Não caminham junto a obra da carne com o espírito, eles não caminham juntos. É verdade. Pois é, meus irmãos, chegamos aqui a mais um final de uma pré-aula. Queremos pedir para você comentar, dar um curtir, um compartilhar para nós aí. Quero agradecer aqui ao evangelista Cleus por ter participado conosco. Que Deus continue te abençoando, você e sua família. Amém. Tá bom? E seu ministério também. Ele também é professor aqui, ele sabe. Muito obrigado. Então, que Deus continue te abençoando. E eu quero te pedir, então, para você nos dar uma força aí nas redes sociais e que Deus continue te abençoando.